Tinha um tunisiano chamado Moshe, que ele fez aliar para Israel, né? Ele virou um super alfaiate, super rico, né? Todo mundo procurava ele para fazer as roupas, né? Só que depois de um tempo começou a juntar garrafas tipo PET, garrafas de vidro na loja dele e botava elas num canto. De repente elas sumiam. E um cara, por que ia precisar fazer isso? Ele é um cara rico, né? E bem de vida. Por que ele juntava garrafa para ganhar uma graninha extra, né? Na verdade ele não precisava disso. E um dia o carro dele quebrou, né? Ele precisou de um amigo, né? Para ajudar ele. E ele chamou o Yitzhak, né, para ir lá com o carro dele, e o Yitzhak pegou coragem e perguntou: vem cá, para que se junta a garrafa que toda vez elas somem? Ele falou: eu vou te contar. Eu, quando morava na Tunísia, quando eu era pequeno, meus pais não tinham dinheiro nem para comer, praticamente, né? E o pai recebia de um cara rico um envelope toda semana. O cara ajudava com esse envelope com gelt, né? E isso salvou ele da fome. Quando ele passou um tempo, o cara ficou pobre, o rico, né, aquele que ajudava, e morreu. E o Moshe resolveu fazer aliar. Um dia, né, quando já estava lá em Israel, entrou um cliente na loja e ele viu pelo sobrenome que ele era neto daquele cara rico que ajudava ele na Tunísia. Então ele resolveu que ele também tinha que fazer alguma coisa por aquele cara. E aí ele resolveu, como o cara estudava e não tinha grana, né, estava difícil para sobrevivência, ele quis que ele sobrevivesse com os recursos próprios, ele ajudava ele com garrafas que ele separava para ele todo final de semana e dava para o cara vender para ele arrumar renda para ele, né? E assim era uma forma de ele retribuir. Essa paraxá se chama Vairá, eu me revelo, e ela mostra as 7 primeiras pragas do Egito. E uma coisa que eu achei interessante é que aquelas 3 primeiras pragas, são ditos pelos estudiosos, que foram o Nilo se transformando em sangue, a segunda, os sapos saindo do Nilo, né? E a terceira, os piolhos que vieram do pó da terra. Essas 3 pragas, né, elas não foram feitas por Moshe diretamente. Quem fez elas usando o bastão foi Aron, o irmão dele. E a pergunta que se faz é por que Moshe não realizou, se ele mesmo era muito maior em profecia do que o Aron. E isso está relacionado com 2 episódios que vocês vão lembrar. O primeiro é que Moshe ele veio numa cesta boiando nas águas do Nilo. As águas, de certa forma, protegeram o Moshe, né? E a segunda foi que quando o Moshe viu o egípcio batendo no hebreu, o Moshe matou ele com os olhos, né, que usando o poder da Kabbalah, e a terra se abriu para enterrar aquele egípcio. Aí está a explicação das 2 coisas, nessas 2 coisas, das 3 primeiras que não foram feitas por Moshe. Primeiro, que as águas que protegeram ele, quando você pega a água e a água salvou, ele não podia mudar algo na natureza, né? A natureza das coisas são feitas de uma certa forma que você transformar elas, você está fazendo algo em que muda o propósito delas. Então, transformar as águas do Nilo, fazer sair sapos, milhões deles, né? E transformar o pó da terra, que também foram coisas que ajudaram Moshe, isso transformava a natureza normal delas, né? Por isso que foi criado desta forma, com uma forma de gratidão por Moshe não fazer isso. Ele seguiu esse caminho de não alterar esses elementos, né? E eu, assim, pensando, eu não sei vocês, mas pela primeira vez eu comecei a entender o que a Torá fala sobre praga, porque acho que nunca a gente tinha passado uma coisa dessa. Então, eu acho que é uma coisa impensável, se a gente olhar isso, né? A gente pode não acreditar naquelas pragas daquela época e tal, mas hoje a gente está presenciando uma coisa que um ano passado era impensável de a gente poder pensar no mundo, né? Mas aí é o que eu vejo, que a nossa gratidão deve estar mais presente. A gente já tem que estar grato por a gente estar nos falando. E ainda devemos ser gratos pelas pequenas coisinhas que a gente tem no dia a dia, entendeu? Assim, eu fiquei pensando, uma esposa que traz um copo de água pra gente,
alguém que abre uma porta, entendeu? Um filho que vem te contar sobre algo que aconteceu na vida dele e você para prestar atenção, entendeu? São motivos de gratidão, eu acho, né? Além de, claro, a nossa gratidão pela saúde, que não depende da gente, né? A gente pode fazer tudo, mas depende também, e sobretudo lá de cima. Então, assim como o alfaiate demonstrou a gratidão ajudando o neto daquele cara que ajudou os pais e ele também, a gente deve lembrar das pequenas coisas também, que eu acho que é importante a gente fazer, né? Sivlots, vem de sofrimento, e tem a mesma palavra, a mesma origem, né, de savlanut, paciência, tolerância. E o que tem uma coisa a ver com outra? A gente não pode ter paciência com a acomodação, com as coisas erradas. A gente tem que ver que a gente não pode ter paciência com o sofrimento dos outros. Então, para sair do sofrimento, a gente precisa ser ativo, não pode ser passivo. Então, se você perceber um filho que está meio distante, também, por exemplo, do judaísmo, não fica passivo e aceita isso. Faz algo que vai ajudar você e vai ajudar ele, mas muda você primeiro. Entendeu? Então, a gente tem que ter gratidão justamente nessas pequenas coisas que a gente faz, né? Então, tudo de bom, uma boa semana, só alegrias, queridos.